sequência, na série Penso Logo Resisto, com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, na sua 9ª Jornada de Políticas Públicas, e a Agência Tambor, a gente continua a série de entrevistas com palestrantes e conferencistas da jornada. Ao meu lado, o professor Francisco Domingues Durham, ele que é professor da Midlands Universidade de Londres, no Reino Unido. E nesta edição da jornada está ministrando o minicurso Democracia e Intervencionismo dos Estados Unidos na Venezuela. Professor, agradeço pela disponibilidade de estar conosco. Primeiramente, o que é a democracia, o seu conceito hoje nesse nosso mundo contemporâneo? Sim, eu agradeço a possibilidade de estar aqui e da entrevista também. Eu acho que a democracia é a consideração legal de que todo mundo é igual e tem o mesmo direito de ele escolher as autoridades do seu país e também pode mudar essas autoridades se a pessoa não gosta. Mas a dificuldade que a democracia deveria ser a participação do povo nos assuntos do Estado, nos assuntos da vida, nos assuntos da economia, o tempo todo. E a democracia formal, especialmente o que a gente chama de democracia burguesa, só convida os cidadãos a participar democraticamente, uma vez cada 4 anos, uma vez cada 6 anos, uma vez cada 5 anos, dependendo dos sistemas políticos. Nesse caso, o cidadão realmente verdadeiramente não é um participante ativo. E nesse sentido, eu acho que a existência da democracia burguesa é um progresso enorme comparado com o sistema feudal, mas bastante limitado e tem o potencial de que a gente possa se apoderar do sistema para mudar as coisas e construir um mundo melhor. Esse conceito de democracia, sobretudo, é baseado no Ocidente, no modelo americano. Esse modelo americano, por si só, ele também não está em crise? Como se avalia? O modelo americano não é democrático, a verdade. O modelo americano das eleições é um modelo indireto. A gente vota por representantes, delegados, que a sua vez votam por os candidatos, tanto nas primárias para escolher os candidatos, assim como para escolher os presidentes e os deputados e senadores. E nesse sentido você pode ter aberrações. Por exemplo, na última eleição, Donald Trump obteve 3 milhões de votos menos que Hillary Clinton, embora ele foi o presidente. Isso quer dizer, essa é a primeira dificuldade do modelo americano, que a democracia, a decisão, a vontade do povo não se expressa necessariamente quando chega o momento final de decidir. Mas tem um segundo aspecto que eu acho que é muito importante. Os deputados, os senadores, os candidatos têm que ser milionários. Se eles são milionários, não podem sostener uma campanha eleitoral na televisão, de marketing, que é muito, muito custosa. Então, uma elite muito pequena, é aquela que participe, o povo inteiro, eu diria facilmente mais de 95% queda excluído a possibilidade de ser escolhido. Então, o sistema reproduz os vícios de uma oligarquia financeira e industrial que domina não só os Estados Unidos, também o mundo. E nesse sentido, tem muito pouco de democrático. Por que então uma democracia tão frágil se arroga a posição de chegar e fazer intervenções em outros países, em busca de democratizá-los, como por exemplo a Venezuela? Eu acho que é falso que eles tentam democratizar. Eles usam como excusa o argumento da democratização somente para justificar sua intervenção. No caso da Venezuela, o mais importante para os Estados Unidos, desde 1998 até agora, é que Venezuela tem as reservas de petróleo mais grandes do mundo, ainda maiores que as que existem na Arábia Saudita. E também, além disso, Venezuela agora tem ouro. Provavelmente Venezuela tem os depósitos de ouro mais grandes do mundo. No contexto geopolítico atual, a importância do petróleo é o seguinte: o petróleo que é levado da Arábia Saudita ou do Meio Oriente aos Estados Unidos toma 40, 45 dias. O petróleo de Venezuela toma 4. Você imagina a tentação dos americanos de controlar isso. E a segunda coisa é que o dólar agora está baixo pressão
dos chineses, dos russos, que querem sair do sistema dominado, do sistema mundial de comércio, dominado por o dólar. Muito pronto, eu acho que o dólar vai sofrer consequências catastróficas desse domínio falso. Para poder robustecer a sua moeda, a possibilidade de conseguir todo o ouro venezuelano é extraordinariamente importante. Então, tem uma dupla razão de tentar de intervenir nos assuntos internos da Venezuela. A mesma coisa acontece com o resto da América Latina, para concluir este ponto, que é a hegemonia norte-americana é mundial em uma medida importante, que ele continua tendo a hegemonia na América Latina. Se Estados Unidos perde a hegemonia da América Latina, ele perde a possibilidade de dominar o mundo, ou pelo menos isso enfraquece essa posição. Daí da intervenção. A legitimação é falsa, propagandística, mediática, defesa da democracia, direitos humanos, coisas que a gente conhece muito bem, que são falsas só para intervenir. E Estados Unidos considera que tem o direito, não porque tem o direito, só porque tem a força, e a força militar particularmente. Estamos em Tudo é Ciência, na série Penso, Logo Resisto, conversando com o professor Francisco Domingues Duran. Professor, e a Venezuela? Como é a democracia Venezuela bolivariana? Sim, a democracia bolivariana é uma democracia que eles explicam na sua Constituição, que é uma democracia participativa e protagônica. Isso quer dizer que as massas, o povo, organizado em conselhos e organizações de auto-organização da gente, a nível das comunas, podem decidir o destino deles nessa comunidade, assim como a nível nacional, de maneira extraordinária. Por exemplo, a mídia oculta deliberadamente a existência de mais ou menos 50 mil conselhos comunais na Venezuela. 85% dos conselhos comunais na Venezuela são dirigidos por mulheres. É dizer, a participação, a integração da Revolução Bolivariana da mulher, o setor mais excluído historicamente da situação política venezuelana, é uma indicação do caráter da Revolução. Eu tenho visitado várias comunidades na Venezuela, visitei uma em particular em Caricuao, onde era muito claro que as mulheres mandavam, digamos, e onde a participação da gente em quanto à produção, por exemplo, de pão, treinamento dos jovens para conseguir destrezas no futuro, carpinteria, medicina herbal, eu acho que esse é o nome, destreza de computação, tinha uma quantidade enorme que beneficiava uma população da comuna de mais ou menos 40 mil pessoas e gerava também 100 empregos sérios, sólidos. Eu pensei então, se essa situação de uma comunidade, que eu conheci, um conselho comunal, imagina a possibilidade de 50 mil. Então, essa democracia participativa faça que seja muito difícil para os Estados destruir a moral do povo, porque o povo é o principal protagonista do processo democrático venezuelano. Além disso, a Venezuela tem 27 processos eleitorais até agora, desde 1998. E em 1998, a quantidade de gente registrada no registro eleitoral era 10 milhões. Graças à atividade vigorosa do governo bolivariano, agora tem 20 milhões. E o sistema eleitoral venezuelano é completamente computarizado e, além de ser computarizado, assim tem sido caracterizado por Jimmy Carter como o melhor sistema eleitoral do mundo. Depois que ele monitoreou 92 processos eleitorais no mundo. Isso é uma democracia verdadeira. A informação, infelizmente, que a gente tem vem da mídia. Eu não quero mencionar Rede Globo, não quero mencionar Folha de São Paulo, ou a BBC e outros ainda pior como a CNN. E no Brasil, que se tem de Venezuela, inclusive aqui no nosso estado do Maranhão, pobres que estão massacrados pelo governo Maduro, que migram para os estados e os países vizinhos. Uma operação ideológica muito grande. Que crítica o senhor veria também dentro desse sistema que
possibilita esse tipo de propaganda contrária. Eu acho que tem uma migração verdadeira. A migração é verdadeira porque a guerra econômica que os Estados Unidos está aplicando à Venezuela é muito parecida à guerra econômica que ele praticou contra Salvador Allende em Chile em 1970. Eu estava lá, eu me lembro perfeitamente. Eu acho que se você compara o que se aplicou ao Chile comparado com a Venezuela é 10 vezes maior. E nesse caso, não só você tem essa pressão horrível de bloqueio completo, que faz que a gente procure melhores oportunidades inevitavelmente. Então, tem uma migração real. De aí que a gente está escapando à brutalidade, entre comillas, de um ditador, são simplesmente falsos. O problema é que a economia está sofrendo muito e agora os Estados Unidos estão aplicando um bloqueio particularmente concentrado na comida e nas medicinas, com o objetivo declarado e explícito de causar máximas mortes. Entre 2017 e 2018, segundo um informe especializado de 2 economistas norte-americanos em Washington, entre 2017 e 2018, 40.000 venezuelanos morreram como consequência das sanções norte-americanas. Eles agora estão intensificando isso. Então, entendo perfeitamente porque a gente procura outras decisões, mas o governo tem um programa de retorno, mais de 30.000 venezuelanos que têm fugido, digamos, têm ido a Brasil, a Peru, a Chile, outros estão voltando pouco a pouco, que se dão conta que, pelo menos na Venezuela, pese às dificuldades, têm direitos. Em os outros países não têm nenhum e são tratados como cachorros. Conversamos no Tudo em Ciência com o professor Francisco Domingos, que é professor na Universidade do Reino Unido, chileno de origem, mas já está com português bastante bom para a gente entender aqui na nossa entrevista. Professor, obrigado pela disponibilidade do tempo. O prazer é todo meu. Muito obrigado pela entrevista. Ótimo. Eu sou Graciane Pereira Santos, sou assistente social, mestre em políticas públicas pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão. Formei aqui também pela Universidade Federal e hoje eu sou docente. Aqui na jornada eu fiz a discussão de um artigo que trata sobre a questão urbana e serviço social em São Luís, e aí essa discussão ela foi organizada a partir de um processo de remanejamento de populações na década de 60 no governo de José Sarney. É possível concluir que esse remanejamento de populações para o Anjo da Guarda, né, que foi o primeiro remanejamento que ocorreu e que deu origem ao bairro, que a perspectiva não é uma perspectiva de garantir os direitos ou acesso a uma cidade digna, né? Naquilo que se refere inclusive aos equipamentos sociais, ao acesso à moradia com qualidade. É o contrário, naquele período já se observava uma dimensão inclusive conservadora, desenvolvimentista, e a população ela também foi transferida a partir de uma lógica governamental nacional que veio dos Estados Unidos e que fortalece a hegemonia capitalista. Nesse sentido, os moradores, as famílias, né, que viviam na Palafita Goiabal, elas foram transferidas sim, elas tiveram casa, né, lá no bairro Anjo da Guarda, mas as condições foram dadas aos poucos e nem foram suficientes. Muito na linha também de que essas pessoas elas eram corresponsáveis pelo seu desenvolvimento individual, social. Então, todas as ações que foram desenvolvidas, inclusive pelo serviço social, elas eram estabelecidas a partir de um foco individualista, sem uma compreensão, inclusive, das desigualdades sociais daquele período. Em Tudo em Ciência, na série Penso, Logo Resisto, com o apoio do Programa de Políticas Públicas da UFBA, na sua 9ª Jornada Internacional de Políticas Públicas, e a Agência Tambor,
continuamos a entrevista com os lançamentos dos livros acontecidos durante a jornada. Federalismo e Financiamento da Educação Básica no Brasil é o livro de Cacilda Rodrigues Cavalcante, pela editora APRI. É com ela que conversamos agora. Obrigado pela disponibilidade, professora. Eu que agradeço. Então, em que consiste o livro Federalismo e Financiamento da Educação no Brasil? O livro ele traz um debate sobre o nosso modelo federativo, né, no campo da educação. Então, o livro trata da discussão das tensões federativas entre governo federal, governo estadual e governos municipais. Essas tensões que vão se estabelecendo na divisão dos recursos e na divisão das responsabilidades para cada um. E o livro aborda principalmente, o foco do debate é a assistência do governo federal aos estados e municípios. A Constituição de 88 determina que é papel da União fazer essa assistência para diminuir as desigualdades. Então esse é o mote do livro, né? E eu estou discutindo como é que essa assistência tem se dado e eu avalio o modelo de assistência implementado durante o governo do PT, nos dois governos Lula e no governo da Dilma. E que conclusões a senhora chega a partir da pesquisa? Então, na pesquisa eu faço uma análise desse modelo de política testando alguns condicionantes dessa política, né? A questão da posição dos municípios no quadro da desigualdade, a competência técnica e administrativa dos municípios, o modelo da política e os indicadores educacionais, né? E aí eu mostro no livro, um dos bons resultados é que o modelo implementado, né, durante o governo Lula, que foi um modelo baseado no IDEB, no indicador, e foi um modelo também baseado em intervir mais ou induzir mais as políticas, né, e um modelo também de políticas mais detalhadas, definidas, né? Diferente da disputa, até o governo Fernando Henrique a gente tinha um modelo onde os entes disputavam recursos. No governo federal do Lula isso mudou um pouco porque ele começa a definir modelos de políticas para cada grupo de município, dependendo do tipo de situação identificada pelos indicadores. E aí eu mostro que esse modelo de política, ele foi bom para os municípios mais pobres, mas ao mesmo tempo ele limita a autonomia dos municípios que têm mais condições de comandar a sua política, de desenvolver a sua própria política. Mostro também que o modelo melhorou a situação realmente dos municípios do Nordeste, mas melhorou muito mais a situação do Estado. E aí eu vou testando por que uma política focada muito no Norte e no Nordeste de assistência e nos municípios beneficiou muito mais os governos estaduais do que os governos municipais. E uma coisa que na pesquisa mostra a partir dos testes das variáveis é que a competência em gestar o recurso, a situação de adimplência dos governos estaduais facilitou que os governos estaduais permanecessem com maior volume de recursos. Embora os municípios tenham melhorado, os municípios do Norte, do Nordeste, os municípios também mais pobres, melhorado bastante sua condição na captação de recursos, os municípios não foi suficiente para alterar o quadro de desigualdade. Os municípios do Sul, Centro-Oeste, que é o campeão de assistência, continuaram tendo melhores condições nos recursos, porque o gráfico mostra que no Nordeste o recurso tem uma subida e uma descida o tempo todo, né? No ano que o governo libera, a situação melhora, mas logo depois os municípios não conseguem prestar conta, não conseguem executar as obras, aí cai, né? Então todo o tempo essa situação. Estamos no Tudo em Ciência, conversando com a professora Cacilda Cavalcante. Professora, onde é possível adquirir o livro? O livro está à venda no site da editora Apris, também está nas principais livrarias, na Cultura, na Leitura, no Amazon, Americanas, né? Então na Saraiva, nas principais livrarias você encontra, né? Mas se quiser comprar também aqui em São Luís, a gente ainda não começou a vender, provavelmente nós vamos vender na AMEI, estamos ainda dialogando, né? E hoje nós vamos estar vendendo num preço também um pouco mais barato do que na editora. Professora, obrigado pela sua disponibilidade pela entrevista para o Tudo em Ciência. Obrigada, eu que agradeço. Eu
sou Ellen Patrícia Braga Pantoja, eu sou professora do curso de Direito da UFMA Campus Imperatriz, sou mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão e doutoranda em Educação pela Universidade Federal Fluminense. Esse artigo eu desenvolvo junto com uma ex-aluna minha do curso de Direito lá de Imperatriz e que hoje é pós-graduanda, mestranda no programa de comunicação social lá em Imperatriz, onde nós tratamos da mediatização do Poder Judiciário e da relativização de direitos, fazendo uma análise do sistema de justiça criminal nesses tempos de recrudescimento do autoritarismo. Nós tomamos como um campo empírico a Operação Lava Jato, todo o impulso midiático que ela sofreu e da grande dependência da Justiça Federal, do Ministério Público Federal, da própria Polícia Federal, né, principalmente do Judiciário, em termos de dar decisões que atendessem aos interesses, né, de determinados setores sociais capitaneados por essa grande mídia. A mediatização do Poder Judiciário, ela acaba exercendo um poder muito forte, uma influência simbólica muito forte dentro da própria sociedade em termos de recrudescer essas práticas de autoritarismo. A gente vê isso dentro desse lawfare que está estabelecido atualmente, dentro desse estado policial que a gente vivencia hoje em dia, em que esse sistema de justiça criminal, essas austeridades de política repressiva criminal, elas acabam dando lugar às políticas do estado de bem-estar social, às políticas públicas sociais inclusivas. Então são salas de aula que dão lugar às celas do sistema prisional, o presídio que vira um novo plano habitacional da miséria. Então são essas conclusões às quais nós chegamos.